Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast na Timeline. O assunto de hoje é sobre santidade. Mas será que essa é uma vocação somente para alguns eleitos? Ou a santidade é para todos? Eu sou Regiane Calisto e, juntamente com Adailton Batista e Saulo Macena, queremos acolher o Flávio Cripaldi, teólogo e autor do livro Santidade para Todos. Flávio, seja bem-vindo! Obrigado, Regiane. Que bom estar aqui com você, com a Adailton, com o Saulo. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse tema maravilhoso que é a santidade. Maravilhoso e super instigante, né, Flávio? Flávio, o tema do nosso podcast é uma pergunta. A santidade é para todos? E essa pergunta eu acho que já é respondida logo com o título do seu livro, né? Que é uma afirmação. A santidade é para todos. Mas aí a gente queria saber de onde vem essa afirmação e por que você escolheu esse tema para o seu livro? Olha, essa é uma excelente pergunta, Regiane. Isso foi uma discussão que aconteceu na igreja durante quase 20 séculos. Né? A santidade é para todo mundo mesmo? Ou Deus escolhe alguns? Né? E dentro dessa escolha, ele escolhe alguns para ser mais santos que outros? Né? Existe uma espécie de discriminação na santidade? Alguns vão ser muito santos e outros menos, e é Deus que escolhe isso. Isso foi muito discutido na igreja até o século XX, né? E é bom a gente falar nisso, porque, de repente, se você acaba lendo um autor mais antigo, do século XII, do século VIII, até mesmo um santo, pode encontrar essa discussão em aberto. Mas como a igreja é sábia e como ela aproveita a história para ir entendendo cada vez melhor o evangelho e fechando, assim, as perguntas em aberto, no século XX, a igreja fechou essa pergunta. A santidade é para todos. Não existe discriminação. Isso foi feito no Concílio Vaticano II, através de alguns documentos, né, principalmente a Lumen Gentium, em que ficou bem claro, os padres conciliares e o Papa deixaram bem claro, o chamamento é universal. Está escrito no Evangelho, sede perfeitos como o meu Pai do céu é perfeito. Não é ser perfeito se você for padre, se você for um consagrado, se você nasceu em tal região ou outra, se você é homem ou mulher. Não, a santidade é para todos. Então o Concílio Vaticano II colocou uma pedra sobre esse assunto. Todo ser humano é chamado a ser santo, e Deus investe na santidade de todo ser humano. Né? E aí vem a segunda pergunta, né? Por que escrever um livro com essa temática? Primeiro, por causa disso. Essa é uma verdade que a gente precisa anunciar o tempo todo. Nós temos um chamado, que é ser santos. Esse é o nosso primeiro chamado. A gente precisa colocar isso como meta de vida e precisa lembrar todo dia, né, quando acorda. Qual é o meu objetivo hoje? É ser santo. Né? Qual é o meu objetivo para daqui a 5 anos? É me formar, é ter um emprego melhor, é cuidar da minha família? Também, mas em primeiro lugar, ser santo. E depois, porque, ok, né, se é clara essa afirmação, todo mundo tem que ser santo, nós somos chamados à santidade, aí vem a segunda pergunta que começa a ficar um pouco mais difícil. Então, como é que eu faço para ser santo? Né? Qual é esse caminho que eu preciso trilhar? Como é que eu invisto na minha santidade pessoal? É só eu querer ser santo e eu vou ser santo? Não. Existe um caminho que precisa ser divulgado, que precisa ser conhecido, para que as pessoas consigam realmente percorrer essa estrada da santidade e chegar no final da vida, né, seja ela longa ou curta, todo mundo possa dizer, nossa, que maravilha, era santo, né, foi santo, está na glória de Deus. Como a gente fez há pouco tempo com o Carlo Acutis, né, 15 anos, que maravilha, é um jovem santo. Agora, Flávio, podemos dizer assim que você já quebrou aqui o primeiro muro, que foi a santidade sim é para todos, né? Agora Isso. vem o outro desafio, que é, por que nem todo mundo busca, ou nós podemos dizer, nem todo mundo é santo nos tempos atuais? Pois é, Saulo. Dentre daqueles que querem ser santo, né? Porque infelizmente hoje, nos tempos atuais, a gente tem uma confluência de pessoas, né? Existem pessoas que negam até a existência de Deus, que acham que tudo é obra do acaso, etc. e tal. Esses nunca vão entender o que é a santidade e a necessidade da santidade. Mas aqueles que já fizeram uma opção por Deus, já fizeram uma opção pela religião,
quais são as dificuldades que eles encontram, né, para ser santo. Que é a nossa dificuldade. Tem um teólogo espanhol, o Antônio Royo Marín, ele sintetizou isso muito bem. Ele diz que existem 3 problemas para a santidade, né? Ou a pessoa, aqueles que querem ser santos, eles não conseguem entender qual é o caminho para ser santo, e por isso eu escrevi esse livro, né, para mostrar claramente, a partir de Santa Teresa d'Ávila, do Castelo Interior, São João da Cruz e outros santos, como é que se constrói esse caminho para a santidade desde o primeiro momento, que é a conversão, até a santidade plena. Então, esse caminho precisa ser divulgado. Existe um caminho, não é a Deus dará, não é cada um batendo a cabeça aí na parede que estiver mais próxima. Tem um caminho. Então, o Roy Marín colocou isso. Primeiro, precisa ter um caminho. Preciso entender qual é o caminho. Segundo, eu preciso de meios para me santificar, né? A santificação não acontece sozinha. Existem meios que me ajudam na santificação. E essa é uma parte boa da história, porque nós já temos todos os meios. A igreja fornece todos os meios para a gente, através dos sacramentos, e depois Deus mesmo contribui com isso, através das virtudes infusas, dos dons de santificação. Então, já vimos 2, né? Um caminho claro e os meios para me santificar. E o terceiro ponto é aquele que, infelizmente, acaba pegando a maioria das pessoas, que é uma firme decisão de se santificar. É aí que a gente acaba falhando, sabe? Às vezes a gente faz um retiro, tem uma experiência bonita com Deus e fala, nossa, agora eu vou ser santo, minha vida vai mudar. E aí passa 1 semana, 2 semanas, daqui a pouco eu estou vivendo a vida antiga. Daqui a pouco eu esqueci esse impulso. Ou então a pessoa se torna padre, entra numa congregação religiosa e depois, por causa dos próprios problemas que existem, onde existe ser humano, né? Onde tem ser humano tem problema, tem dificuldade de relacionamento, a pessoa esquece dessa decisão dela, de se santificar, né? Então são principalmente esses 3 caminhos para a santidade. Entender como é que é o processo inteiro, né? Utilizar os meios que estão disponíveis e, principalmente, ter uma firme decisão, porque tem vários momentos em que a gente enfrenta aridez, a gente enfrenta momentos de escuridão, de incertezas. Eu preciso manter esse foco de que eu quero ser santo e não importa o que aconteça, eu vou ser santo. Eu gosto de uma citação do São José Maria Escrivá, que é maravilhosa, em que ele diz assim, Senhor, faz-me santo, nem que seja a pauladas. Essa é a firme decisão, sabe? Senhor, faz eu ser santo, né? E claro, ele vai tentar pelo amor, ele vai tentar da maneira mais carinhosa do mundo, porque ele é um pai misericordioso. Mas, Senhor, se eu sou tão duro que isso não resolve, então vai a paulada mesmo, que eu quero ser santo. O Flávio, você comentou aí do Beato Carlos Acutis. Eu estou lendo aqui o livro dele, uma biografia, né, dele, Não Eu, Mas Deus, e pude perceber ali que um jovem comum, que ia à escola, que brincava, que jogava bola, era expert na informática, né? Você falou do caminho, o caminho para chegar à santidade. A pessoa que talvez esteja numa comunidade, na paróquia, cada um, né, com seu carisma, com sua espiritualidade, como trilhar esse caminho sem perder a sua identidade de um carisma, de uma vivência paroquial, na família. Como você nos indica esse caminho para quem está agora nos ouvindo no podcast, no Spotify, no Deezer, entre outros meios, como trilhar esse caminho sem perder a sua identidade original, do seu carisma? Ótimo, isso mesmo. Falando ainda um pouco do Carlos, Adailton, eu lembrei você falando da citação do João Paulo II, né? Jovem, a santidade não vai te tirar nada, né? E é bem isso, a santidade não tira nada. A pessoa não deixa de ser menos jovem, ela não deixa de estar mais inserida no mundo, né? Ela não deixa de ser melhor pai, né? Pelo contrário, a santidade é uma excelência. Por isso que antigamente se usava a palavra caminho de perfeição, né? É que hoje a gente entende perfeição como algo ruim, né? Principalmente no Brasil. Fulano está querendo ser perfeitinho, né? Acabou ganhando uma conotação negativa. Mas a palavra é exatamente essa. É um aperfeiçoamento do ser humano. Ele vai se tornar melhor em todas as coisas. Como pai, como filho, como jovem, né? Como padre. A santidade não tira nada. Ela só acrescenta, só leva à perfeição. E você citou aí, né? Como é que eu faço no meu próprio caminho, ou dentro do meu carisma específico. Quando eu escrevi esse livro, Santidade para Todos, eu procurei tomar esse cuidado de ser um caminho universal, porque é exatamente isso que a igreja preconiza, né? É um caminho universal. Existem pontos
que são gerais para todo mundo, não importa o seu estado de vida ou a comunidade a que você pertence. No próprio Evangelho a gente vê alguns momentos disso, né? Jesus fala, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Quer dizer, de novo, isso é um caminho universal, né? Não depende de qual é a sua situação particular. Então, quando Santa Teresa d'Ávila recebeu a incumbência de escrever Castelo Interior ou Moradas, os dois confessores dela perceberam que ela era muito santa, e os livros anteriores ela tinha escrito de um ponto de vista muito pessoal, né? E particular para as carmelitas. Então eles fizeram o mesmo pedido para ela, ó, escreva como se não fosse para as carmelitas, escreva como se não tivesse, sem descrever a sua própria vida. E usaram um truque aí, né? Falaram, se você não falar da sua própria vida, a Inquisição não vai poder falar nada do seu livro, que naquela época era bem complicada a questão da Inquisição, e Santa Teresa tinha muito medo, né? Mas na verdade o que eles queriam? Eles viam que era um caminho universal e eles queriam que ela tirasse a essência. Claro, pelas próprias características dela, ela não conseguiu fazer isso plenamente. Ainda, em alguns momentos, parece que é um livro para carmelitas, parece que narra muito a história dela. Mas quando a gente compara com outros santos, outros doutores da igreja, a gente nota que é um caminho universal, né? Então existem, por exemplo, conversão. Eu preciso me converter, eu preciso largar o pecado mortal. Isso é geral para todo mundo, né? Não existe, é para uma congregação, não é para outra? Não, de maneira alguma, né? Isso é para todas as pessoas. Então o que eu fiz nesse livro foi sintetizar o caminho que é comum para todos. Claro, cada um precisa viver dentro do seu próprio carisma, do seu estado de vida, mas ele é universal, né? Então, quando a gente fala a santidade é construída a partir de renúncias, né? Quando a gente fala que é necessário eu renunciar a muitas coisas do mundo para focar em Deus, é claro que eu estou falando para o casado, eu estou falando, excetuando o trabalho que você tem que precisa sustentar a sua família, né? O cuidado com os filhos, o cuidado com a esposa, existem coisas inerentes aí. Não dá para a pessoa largar tudo e ir para o mosteiro, né? Então, mas a indicação é a mesma para todos, né? Resguardando essas coisas que eu preciso manter, porque eu já assumi compromisso, no resto eu preciso renunciar, eu preciso me voltar para Cristo e aos poucos ir fazendo essa conversão. Flávio, e pode desculpa. pode falar. Não, era só pegando esse gancho aí do que o Adailto propôs como pergunta, a partir do Carlos Acutis, eu fui lembrando que é interessante ver a influência de um santo na vida de outro santo que vai gerando santos, né? Porque São João da Cruz e Teresa d'Ávila, que inclusive você cita no seu livro como base, eles influenciaram muito Santa Teresinha. Sim. E Santa Teresinha era exatamente um dos santos de devoção, talvez um dos que ele mais aprofundou, que o Carlos Acutis aprofundava na espiritualidade dele. Perfeito. E agora nós temos um beato, né, que se Deus quiser em breve vai ser canonizado, que foi santo ali até os 15 anos de vida, enquanto ele viveu. Ele transbordou essa busca por Deus, ele vai falar que para ele Deus era tudo, etc. Mas ele é um jovem recente, dos nossos tempos atuais. Ele não precisou estar dentro de um Carmelo, ele não precisou se vestir como um monge. E eu queria que você comentasse também isso, eu sei que você já respondeu um pouco isso, mas o Papa também vai citar isso na Gaudete Exsultat, dessa influência, desse contágio. Acho que essa palavra é até muito atual na nossa vida, né, por causa de tantas realidades. Como que você vê essa experiência de como se fosse um efeito dominó, né? E aí agora temos o Carlos Acutis, que influencia tantos outros jovens. Tá. Nossa, isso é maravilhoso, Saulo. É exatamente isso, né? O Papa até na recente encíclica que ele acabou de lançar, ele cita isso 2 vezes no primeiro capítulo. Ninguém se faz santo sozinho. A santidade é uma chamada ao mesmo tempo universal e ao mesmo tempo grupal, né? Em conjunto. E é claro, eu posso me santificar e devo me santificar com as pessoas que estão próximas, mas eu também posso estar próximo a partir da minha alma, né? E é isso que o Carlo estava próximo de Santa Teresinha, né? É exatamente o que você falou. É uma tradição, né, que a igreja vai trazendo e que um santo vai se alimentando do outro e vai chegando cada vez mais num nível de santidade, né? É um conjunto de coisas. Não dá para entender Santa Teresinha se você não entender bem Santa Teresa d'Ávila. Alguns capítulos das Relações, por exemplo, que é um livro dela, em que ela cita como a carmelita deve se comportar,
parece que ela está falando de Santa Teresinha, né? É exatamente o que vivia Santa Teresinha. Então você vê como ela bebeu daquilo. E quando ela tinha 17, 18 anos, Santa Teresinha, ela só lia São João da Cruz. Então, toda a espiritualidade dela está baseada nesses dois grandes santos, né? Isso é um conjunto que vai se juntando. E a igreja tem uma maneira muito bonita de dizer isso, que é real, né? A gente ouve falar do juízo particular e do juízo universal. Então, o juízo particular, no momento que eu morrer, eu vou perante Deus, e dependendo do estado da minha alma e de tudo que eu fiz ou deixei de fazer, eu vou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno, né? Mas depois vai haver um juízo universal, em que todos vão de novo ser chamados a julgamento. Claro, isso não vai mudar aquilo que já foi a minha eleição, né? Aquilo que eu escolhi para a minha vida. Se eu for para o inferno, no juízo universal, eu vou continuar no inferno. E se eu fui para o purgatório, para o céu, vai acontecer a mesma coisa. Mas qual que é a diferença do juízo universal? No juízo universal, vai se levar em conta a minha participação na história. Então, olha que coisa linda. Quando Dom Bosco for chamado para o juízo universal, ele vai ver a Canção Nova, né? E vai ver todos os salesianos de todos os tempos. Ok, quando ele morreu, ele já era santo, e hoje ele está no céu. Mas a obra dele continuou, e ele provocou a santidade de tanta gente. E vai continuar provocando até o final dos tempos, né? Como Santa Teresa, como São João da Cruz. Então, depois do juízo universal, o grau de glória de Dom Bosco vai se elevar. Ele vai estar muito mais alto, como Santa Teresa, como São João da Cruz, né? E tantos outros. Da mesma maneira, infelizmente, né, tantos que provocaram a divisão e continuam ainda causando na história, porque fizeram uma obra no mundo péssima, quando depois que tiver o juízo universal, vai pegar uma pena pior ainda no inferno, né? Porque a maldade que ele fez não bastou na vida dele, mas foi se prorrogando pelos tempos todos. Então, vai ser muito bonito. A gente vai enxergar exatamente quem contribuiu com a nossa santificação, direta e indiretamente. E da onde veio essa raiz, né? Algumas são muito conhecidas, como eu estava citando aqui, né? A Canção Nova a gente sabe que tem raiz salesiana. Então, ela está ligada a Dom Bosco. Mas Dom Bosco já chamou de salesianos por causa de São Francisco de Sales. Então, veja, São Francisco de Sales provocou Dom Bosco. E Dom Bosco provocou o Padre Jonas. E por aí a gente vai. Então, essa economia da salvação é uma coisa maravilhosa, né? Nós estamos todos conectados e a santidade, né, é a verdadeira comunhão dos santos, que não vai existir só depois que a gente morrer. Já existe agora, a gente fala isso na missa, né? Comunhão dos santos. Eles estão intercedendo por mim agora e o que eu estou fazendo, ele tem relação com todo o resto da humanidade, mesmo que os outros não saibam. Eu comentava com um amigo meu esses dias, falei assim, nossa, o Papa Emérito Bento XVI, né? Ele é uma das pessoas que sustenta a igreja nas costas, com a sua oração, né? Todo dia lá, rezando quietinho. Flávio, é maravilhoso, né? Eu acho que a gente precisa mesmo sonhar, né, com esse dia, né, com esse dia glorioso, né, da gente ver, né, as pessoas, né, que influenciaram a gente e a gente também, né, poder também ser contemplado e, tipo assim, ter essa grande surpresa, né, de também ter influenciado os outros. A gente citou aqui alguns caminhos, né, alguns passos, né, desse caminho para chegar à santidade. Né, eu tenho a graça de fazer com você no IGTV, do Instagram da Canção Nova, né, a nossa série Santidade para Todos, né, e tem sido um aprendizado muito lindo para a minha vida, né, fora o seu livro, que é fantástico, que eu falo assim, nossa, você mastigou e está devolvendo para a gente super mastigado esses livros, desses grandes santos, né, que já trilharam esse caminho, que já deixaram escrito, você conseguiu pegar, ainda mastigar, deixar ele mais claro, mais compreensível para nós. E aí a gente, nesse caminho, você falou, né, da conversão que a gente precisa ter, né, largar os pecados mortais, ter essa firme decisão, olhar para a vida dos santos, né, como bem foi lembrado aí o Adailton e o Saulo trazendo a vida de Carlos Acuti. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já está encerrando esse podcast, um pouquinho sobre a importância da vida de oração. Tá. Santa Teresa coloca a vida de oração como fundamental, né? Também Santo Afonso de Ligório, né, que é outro doutor da igreja,
naquele livro da oração, ele coloca bem claro, né? Tudo que, quando a gente morrer e for para o céu, a gente vai ver que tudo de bom que a gente fez foi porque Deus nos acolheu na oração. E Santa Teresa coloca como 2 regras para crescer na vida interior, né? Para evoluir nas moradas, como ela diz, que é a reflexão e a oração. Então, a oração é a própria intimidade com Deus. A gente precisa ser íntimo de Deus. Às vezes a pessoa reclama, fala, eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu não sei a direção, Deus não fala comigo. Né? Na verdade, ele fala o tempo todo, só que nós não estamos prontos para ouvir. Né? Usando uma linguagem bem atual, vamos dizer que é como se Deus fosse um satélite e ele está mandando as informações para cá, mas a minha antena está desregulada. Né? Eu não apontei a antena para o lugar certo, eu não tenho o código de acesso correto. Né? E tudo isso por quê? Por culpa minha. Né? Então a oração é esse momento em que eu preciso começar a sintonizar a Deus. Né? Claro, no começo é muito difícil. Dos escritos de Santa Teresa, os teólogos tiraram 9 graus de oração. Então a oração, ela pode ser cada vez mais perfeita, e ela vai subindo cada vez mais de grau, até chegar numa oração máxima, que é a própria presença de Deus. Né? E que São Paulo descrevia isso como o quê? Como, olha, só tem um véu. Se tirar esse véu, eu vou ver a face de Deus. Né? Santa Teresinha descrevia esse grau máximo de oração, dizendo, quando eu for para o céu, eu vou ver a Deus. Né? Porque é só isso que falta, eu ver a Deus face a face. Porque estar na presença dele, eu já estou. Então ela falava, eu já estou no céu, eu já estou na presença de Deus, eu só não estou olhando, eu só não estou vendo. Né? Então a vida de oração precisa ser buscada nisso. Eu estou até escrevendo uma série para o Portal Formação da Canção Nova, sobre como Santa Teresa ensina passo a passo a ir evoluindo nesses graus de oração. Né? Começa com a oração mais simples, que é a oração vocal, que é o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração litúrgica, que a gente precisa fazer bem feita, prestando atenção. Mas depois eu preciso ir aprimorando isso. Eu preciso passar para a oração mental, que é estar pensando em Deus, estar meditando sobre cada palavra, meditar sobre a Bíblia, né? Meditar sobre livros espirituais, colocar a minha cabeça para funcionar nisso. E isso vai crescendo, né? Para a oração afetiva, depois recolhimento infuso, até chegar num grau de oração que já não é mais nem chamado de oração, é chamado de contemplação, que é a própria presença de Deus que nos santifica. Esse é o grande caminho de santificação, né? Porque a santidade vem de Deus. Né? Nós estamos aqui só para ajudar, para não atrapalhar esse caminho, né? Mas a santidade vem do próprio Deus. Então, quanto mais tempo eu permanecer em contato com Deus, mais a santificação vai estar acontecendo em mim. E a melhor maneira de eu permanecer em contato com Deus é através da oração. Que riqueza, Flávio. Enquanto você falava, eu lembrava aqui, né? O reino do céu dos violentos, né? O Evangelho diz. Isso. E aí eu lembrava também que Deus, ele chama todos em qualquer lugar e onde ele quer, né? Pensar que, nesse momento, quando que gravamos o podcast, Deus pode estar chamando alguém lá na sua intimidade, na sua casa, no seu trabalho. Eu fico, assim, encantado e motivado a ler o seu livro, a trilhar esse caminho, né? Já trilho na minha intimidade com Deus, aqui com minha família, com minha esposa. Assim, gratidão mesmo pelo seu trabalho de, como a Regiane falou, né, de mastigar, traduzindo uma linguagem bem simples para nós nesse tempo sobre o caminho de santidade, que você também diz no livro, que é um mapa, né, para chegar a ter essa santidade. Isso mesmo, Adailton. É um caminho, né? As balizas próprias. Né? Fazendo um resumo, Santa Teresa vai diminuir isso em 7 moradas, mas antigamente eles usavam 3 fases. Né, como 3 fases da vida espiritual. A primeira fase é o Pai, a segunda fase é o Filho, a terceira fase é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo acaba de formar o Cristo e devolve para a Santíssima Trindade. Né? Então, quando Jesus fala, vou para o Pai, ele está dizendo, vou para a Santíssima Trindade toda. Né? E tanto o que marca a passagem para as 7 moradas é realmente um encontro com a Santíssima Trindade. Então, é um caminho muito bonito. E é realmente para todos, né? Que todos se sintam provocados nisso, a correr atrás, porque é muita, muita, muita felicidade. Só que é isso que você falou, o reino dos céus é dos violentos, mas é dos violentos consigo mesmo.
né? Não violentos com os outros. Por isso, aí lembrando de novo São José Maria Escrivá, que é um excelente santo para o caminho ascético, para esse caminho de batalha pela santidade, ele falava que a paz só se conquista com a guerra, mas com a guerra interior, né? Com essa guerra que eu faço contra minhas próprias tendências ruins, contra tudo aquilo que é raiz de pecado em mim. Então, eu combatendo isso, ou seja, através dessa guerra, eu vou conquistar a paz, que é a paz de Deus. Em primeiro lugar, no meu interior, e depois no exterior, vivendo com os outros. Então, fica realmente o convite aí para que conheçam esse livro, acompanhem as lives lá que eu estou fazendo com a Regiane, né, para entrar mais, e peça a Deus mesmo essa firme decisão de se santificar. Eu quero ser santo, nem que demore 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Não importa quanto tempo for, lutar pela santidade, porque isso vai causar benefícios, não só para mim, mas automaticamente a minha família é beneficiada, automaticamente meus amigos se beneficiam, automaticamente o mundo inteiro se beneficia. A gente perde um pouco essa noção, né, da força do santo. Um santo faz estrago no mundo, um bom estrago. Santa Teresa de Calcutá sozinha fez um estrago violento. Santa Teresa de Jesus fez esses estragos maravilhosos nessa concepção de mundo. Então, um santo faz muita diferença. Se a gente investe realmente na santidade, Deus consegue fazer muitas coisas no mundo. E tem até um episódio em que Santa Teresa, a época dela foi uma época muito difícil, né? Com a Inquisição e também com o avanço do protestantismo. O protestantismo estava ganhando a Europa inteira. E aí ela se sentia minúscula. Ela falava, poxa, o que eu estou fazendo aqui dentro do mosteiro rezando? Eu devia estar lá fora ajudando os outros, ajudando a pregar, né? Ajudando a combater o protestantismo. E aí ela estava rezando e com essa angústia no coração, e aí Jesus falou para ela, mostrou para ela, falou assim, olha aqui, com a sua oração, você acabou de salvar 10 mil almas, coisa que você não faria se você estivesse lá fora pregando. Uau. Então olha o valor da oração, olha o valor da santificação pessoal. Por isso que eu citei o Papa Emérito Bento XVI. Parece que ele não está fazendo nada, mas na verdade ele está fazendo tudo, né? Ele lá rezando, ele está sustentando a igreja inteira, né? Está sustentando o nosso caminho de santidade. Então, para a gente entender o valor disso e a importância da gente se dedicar a isso. Não existe nada mais importante do que isso na nossa vida. Eu sei que talvez tenham pessoas, ou tem alguém aqui que está ouvindo talvez o nosso podcast, que, entre aspas, né, como a gente às vezes diz, caiu de paraquedas e não tem uma vida com Deus, não tem às vezes um engajamento em alguma paróquia, em alguma realidade da igreja, mas se sentiu ou já se sente há um tempo tocado por essa vida de santidade mesmo sem saber dar nome. O que você sugere a essa pessoa ou às pessoas que de repente estão aqui acompanhando esse podcast e que, tipo, eu quero isso para mim, mas eu não sei como começar? É muito simples o começo, né? E o começar é muito simples e depois a gente vai adquirindo volume nisso, né? Em primeiro lugar, reconhecer bem os mandamentos da igreja, né? O porquê que tem esses mandamentos, o que ele quer dizer realmente e fazer uma boa confissão. Isso é fundamental, né? Eu acompanho também, além desse trabalho paralelo com a teologia espiritual, que eu amo demais e estudo muito a respeito disso, eu tenho acompanhado as aparições de Nossa Senhora no mundo inteiro. E ela tem insistido em vários lugares sobre uma confissão geral. Então, é isso, conhecer um pouco os mandamentos e procurar fazer uma confissão geral da vida inteira, né? Chegar para o padre e falar, olha, eu quero passar limpo a minha vida, eu quero começar de novo, do zero. Então, esse seria o primeiro passo, né? E o segundo passo, que é complemento desse primeiro, é lutar contra o pecado mortal, ou seja, para não cair nas coisas que já vinha caindo, e isso é feito através da confissão, né? Do sacramento da reconciliação, e ao mesmo tempo investir nas virtudes, que é uma coisa que as pessoas esquecem, né? Não basta eu lutar contra o pecado. O pecado é o primeiro golpe. Na hora que eu mato o pecado, eu preciso botar algo no lugar dele, porque meu interior não vai ficar vazio, né? Eu não vou ficar sem hábito nenhum. Então, ou vai voltar o vício, ou eu coloco uma virtude. Então, eu preciso investir nas virtudes, em ser mais virtuoso. Isso aí é o comecinho, né? Depois o resto, claro, aí tem um livro de 200 páginas para vocês começarem a ler, chama Santidade para Todos, mas tem as lives, né? Estou fazendo com a Regiane, no meu canal também eu estou analisando capítulo por capítulo do livro, então
está se tornando um curso de 30 horas, que é isso que a Regiane falou, né? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu recebi muita coisa de graça. Então, que de graça eu dê também. Então, o livro foi esse primeiro ponto, porque mesmo que eu morrer agora, ficou aí, né, um testamento para que as pessoas possam percorrer esse caminho. E agora eu estou explicando o livro tintim por tintim, para não restar dúvida, né? E aí eu me sinto, eu sinto que eu cumpri a minha parte com Deus nesse ponto, e aí eu sigo em frente para outros projetos. Flávio, eu só quero te agradecer e falar para as pessoas que não se assustem, né, com as 200 páginas, porque o seu livro é de uma leitura deliciosa. Eu tenho que marcar o tempo para eu parar de ler, porque a minha vontade é de devorar o livro inteiro. E aí eu gosto muito que tem até a sua didática, né, que a gente vai lendo, fala, não, volta, começa a ler de novo. E eu achei, assim, isso incrível, porque a vontade, tipo assim, né, aquele desejo da gente se tornar santo de um dia para o outro, né, então, assim, e aí como nesse livro tá bem esmiuçado esse caminho, dá vontade de devorar o livro inteiro, mas aí a gente precisa, né, de entrar nessa virtude da paciência, da temperança, que inclusive as pessoas podem saber mais sobre isso, né, como você já disse, né, nas nossas lives, pelo @Canção Nova, né, no Instagram, @Canção Nova. A gente vai deixar aqui o link para vocês, o link da primeira live, e aí depois você entra no canal do IGTV e vai encontrar as outras, também o link desse livro. Além também disso, o Flávio também escreve, né, no formação.cançãonova.com vários artigos. Então, assim, você tem aí um arsenal, você quer realmente trilhar esse caminho de santidade, se você tem mesmo essa firme decisão pela santidade, você tem aí onde se aprofundar nesse assunto. A gente vai deixar aqui todos os links para vocês. Flávio, muito obrigada e Deus abençoe por todo esse trabalho, por esse serviço, né, de evangelização, serviço à igreja que você tem prestado para nós. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço vocês, foi ótimo conversar com vocês, né? E estou à disposição aí, quando precisarem, é só dar um toque. E é isso aí, você que ouve nosso podcast, pode também deixar seu comentário nas redes sociais, aí no Twitter, no Instagram, ou mandar também suas sugestões e críticas, elogios no e-mail podcastnatimeline@gmail.com. podcastnatimeline@gmail.com, vai estar também aí na descrição. Regiane e Saulo, obrigado pela participação também de vocês, e obrigado bem, novamente, o Flávio Clepaldi. Valeu, gente. Olha, e se quiser adquirir o livro do Flávio, Santidade para Todos, é loja.cançãonova.com. Adquire, porque tá valendo a pena, hein? Valeu, Flávio. Obrigado, Regiane. Obrigado, Adailton. Tchau, Valeu, gente. tchau, valeu. Fiquem com Deus.